nome é William De Vaz, sou o novo presidente da ABIEA. Estamos há mais de 34 anos no mercado, levando informação, formação e desenvolvimento. Conheça a ABIEA, junte-se a nós. Juntos somos mais fortes. Para entender melhor o que está acontecendo e o que podemos esperar para o próximo ano, vamos continuar com a nossa série de bate-papos com os mais notáveis do segmento. Hoje vamos conversar com o senhor Fábio Fonseca, diretor-geral da Arclad. A Arclad é uma laminadora colombiana com 40 anos de história e é uma das patrocinadoras do 7º prêmio ABIEA de Excelência em Rótulos e Etiquetas. Fábio, eu agradeço, em nome da ABIEA, a sua disposição em responder às nossas perguntas. Pelos próximos minutos, vamos discutir aí os rumos do abastecimento de matéria-prima em nosso país. E eu começo com uma pergunta. Como está a operação da Arclad no Brasil? E podemos sonhar com uma fábrica em território brasileiro? Bom, primeiramente, bom dia. É um prazer estar participando com vocês hoje. Só peço desculpas que eu estou um pouco fanhoso, porque eu estou gripado, mas não é Covid não, tá? Na verdade, eu estou com coriza e espirro. Isso não é só um pouco fanhoso. Então, talvez não esteja muito clara a minha dicção hoje. Mas é um prazer estar com vocês. Bom, a Arclad está no Brasil, a gente completa agora em maio 5 anos, né? 1º de maio de 2016 a gente começou no Brasil, mas eu já estou velhinho no mercado, né? Eu já tenho mais de 25 anos nesse mercado. Então, a BIEA, eu tenho vários amigos na BIEA de muito longa data, então é um prazer estar com vocês e um prazer poder ajudar no que a gente puder com informações, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, bom, nós somos ainda novinhos, apesar de 4 anos e meio, né, um pouco mais de 4 anos e meio, quase 5 no Brasil. E a intenção da Arclad, ela é sim de permanecer no Brasil. A gente sofreu um pouquinho no início, quando a gente chegou, porque teve muito comentário, não, que a Arclad veio para ficar pouco tempo, não vai aguentar o mercado brasileiro. Então, acho que a gente está conseguindo provar de que a Arclad veio para se tornar um player importante no mercado brasileiro, como a gente já é em vários países, né? Então, eu acho que até o foco desse nosso bate-papo é até demonstrar um pouco, mostrar, porque pouca gente conhece ainda a Arclad, né? A gente não tem até pelo pouco tempo no mercado e nossa participação no mercado hoje, que ainda é de 5% no mercado, nós somos pequenininhos, né, mas com intenção de crescer. Então, acho que é interessante até para o pessoal conhecer um pouco mais a Arclad. Então, assim, prontamente respondendo sua pergunta, sim, a ABIEA, todos os convertedores brasileiros podem sim sonhar com uma fábrica da Arclad. Esse é um projeto nosso. Tá? Quando a gente veio para cá, na verdade, a intenção é sempre essa, né? Na verdade, hoje, só corrigindo, a Arclad é uma empresa colombiana, né? Porém, o capital da Arclad não é só colombiano, ele é um capital que, na verdade, a maior parte do capital acionário da Arclad é norte-americano, né? Na verdade, a Arclad ela tem o capital 40, apesar de ser uma empresa estabelecida na Colômbia, ela tem o capital de 60% norte-americano e 40% colombiano, né? Na verdade, os fundadores são duas famílias, né? A família Ferrer, através do senhor Vicente Ferrer, por parte da Colômbia, e um grupo americano grande, que se chama AR, que é Adhesives Research. Por isso que o AR da Arclad é maiúsculo AR, não é erro de grafia, não. O pessoal fala, pô, mas está escrito errado isso daí, por que o R é maiúsculo, né? Porque o AR da Arclad é de Adhesives Research, é um grupo norte-americano, bastante antigo, né? Um grupo, ele começou em 1946, então, e a Arclad na Colômbia foi fundada em 1980. Tanto que em julho, agora, o último Arclad como corporação completou 40 anos. Né? Então, a gente está há 40 anos no mercado. Então, desculpa me alongar na resposta, mas é só para ilustrar bem. A Arclad está presente hoje em 11 países, né? Ela tem um foco na América Latina, apesar de exportar para outras regiões, como a Europa e outras regiões dos Estados Unidos, o foco da Arclad sempre foi a América Latina. Então, a gente tem hoje operações do México para baixo, em todos os países, eu diria que temos operações, com exceção da Bolívia e do Paraguai, né? Mas todos os outros países nós temos operações. Então, o Brasil, inclusive, é o mais jovem, né? A gente é o mais recente da operação da Arclad. Por quê? Porque a Arclad, antes de vir para o Brasil, ela queria ter certeza que conseguiria atender uma demanda do mercado brasileiro, que, na verdade, se você falar de América Latina, é o mercado, de longe, o maior mercado em volume, né, da América Latina.
Então, na verdade, a Arclad ela teve essa preocupação de ter uma capacidade produtiva suficientemente grande para que pudesse atender o mercado brasileiro. E também a gente chegou no Brasil pequenininho, continuamos pequenos, né? Porque a gente também não quer deixar de nenhuma forma de atender aos clientes que nos procuram, atender o mercado. Então, assim, o próximo passo nosso é realmente uma fábrica. Existe hoje um projeto dos nossos acionistas, porque, assim, apesar de termos operação do México para baixo, são todos os países, nós temos centros de corte e distribuição. O que significa isso? Nós trazemos as bobinas jumbo, né, o material semi-acabado para os mais diversos países, inclusive o Brasil, e nós temos aqui máquinas rebobinadeiras, né? Na verdade, nós temos máquinas, as cortadoras, né? A gente tem aqui que a gente faz o corte para entrega aos clientes. Então, assim, o próximo passo é isso está no foco do nosso conselho administrativo na Colômbia, de ter uma operação. As duas fábricas que nós temos hoje, tanto em Rio Negro, que é perto de Medellín, quanto em Cartagena, que está na costa do Mar do Caribe, na Colômbia, são fábricas na Colômbia. Então, existe sim uma intenção de uma fábrica e essa fábrica, esse projeto, muito provavelmente será no Brasil. A gente está encontrando uma muito boa aceitação dos clientes aqui e até alguns incentivos que nos estão movimentando para esse sentido, né? Então, assim, não existe uma data, mas existe sim um plano de ter uma fábrica no Brasil, eu acho que até em breve, né? Que maravilha. Elvio, você tem alguma pergunta para fazer para o Fábio? Na verdade, o Fábio, bom dia, Fábio, prazer falar com você. Recentemente recebi o Fabrício aqui na empresa, manda um abraço para ele, muito gentil. Ele me comentou assim. Ah, legal. Fico feliz em ter você participando conosco, né? A Arclad hoje ela faz parte do nosso quadro de fornecedores e imagina essa situação que a gente tem hoje, né? De o nosso mercado há uns anos atrás ele tinha a Avery e a Jaque, aí houve a fusão, durante um tempo a Avery dominou, hoje a gente... Oi? Você é dessa época, né? Eu lembro bem de tudo isso. Exato. Aí hoje a gente tem a Avery, temos hoje a Colacrio, que se apresenta como um player importante, e para nós, enquanto empresários, é muito bom quando a gente tem mais um outro player. Então, você já falou em linhas gerais, né, da Arclad. Você comentou que hoje a Arclad tem uma participação de mercado, né? Eu queria entender como vocês projetam o crescimento, né, da Arclad, se tem algum mercado específico que é mercado-alvo de vocês, né? Qual é a estratégia, lógico, aquilo que você puder falar, né? Para que nós, enquanto empresários convertedores, a gente possa imaginar como a gente pode desenvolver o nosso relacionamento com a Arclad, que isso é do nosso interesse. Claro, claro. Então, como eu disse, a Arclad é uma empresa com 40 anos de existência, apesar dos sócios mais antigos, os sócios americanos serem mais antigos, 40 anos de existência na América Latina, na Colômbia, né? Então, assim, experiência não falta, né? A gente é, inclusive, mais antigo que muitos dos players que estão no mercado hoje aqui no Brasil, né? Como corporação. Somos novinhos no Brasil, né? Então, vamos completar agora 5 anos no ano que vem. E que 5 anos, hein? Porque você pegar, teve impeachment, teve Covid, né? Toda essa parte complicada. Então, foram 5 anos bastante, assim, divertidos, né? 5 anos de teste. Por isso que eu digo que aqueles que sempre falaram que a Arclad, não, a Arclad vem, mas vai embora, vai ficar pouco tempo. Né? Se a gente suportou isso que veio até agora, o que vem para frente vai ser fácil. Espero, né? Esperamos que sim. Então, assim, na verdade, o nosso portfólio de produtos é bastante diversificado, né? A Arclad, ela sempre, por atuar em vários países e por atuar em até culturas diferentes, mesmo sendo latinos, né, culturas muito diferentes. A gente falou de um mercado chileno que a gente atua, com o mercado mexicano, são totalmente diferentes em pontos de cultura. A gente desenvolveu um portfólio de produtos hoje, inclusive com muita adaptação para o mercado brasileiro também, depois que chegamos por aqui, que a gente preza muito a qualidade do material. Eu acho que aqueles que têm tido a oportunidade, né, nós temos aí não temos uma fatia importante do mercado ainda, como eu disse, nós temos cerca de 5% de participação no mercado, que é pouco, né? Mas nós temos isso bastante pulverizado, tivemos a chance de atender bastante clientes diferentes. Então, assim, aqueles que têm a chance de usar nosso material percebem que a qualidade ela é diferenciada, por conta dessa diversidade de operações e de países que a gente amplia. Então, nós temos hoje no portfólio de produtos um portfólio
portfólio bastante variado, bastante diversificado. Atendemos todas as linhas de aplicação de autoadesivos, né? Nós temos também, assim, fora do mercado do que a BIEA representa, mas nós temos um mercado importante de comunicação visual, uma parte de vinis autoadesivos para envelopamento de veículos, toda a parte de publicidade, marketing, e também uma linha importante na parte do flexo, né? Que é o nosso carro-chefe hoje, que é a flexografia, e o mercado de conversão rotativa, que é o nosso mercado na BIEA. Então, assim, nós temos hoje uma participação grande no mercado de informação variável, né, VIP, de processamento de informação variável. Mas nós já começamos a atender vários clientes de vários segmentos de prime label, de identificação rotulagem primária, porque isso também demanda um pouco mais de tempo. Na verdade, quando você fala de um mercado de informação variável, a homologação dos materiais é mais rápida, né? Então, a gente está agora investindo bastante em homologação dos nossos materiais de rotulagem primária, de prime label, nos usuários finais. Porque, assim, se pensar, são quase 5 anos, mas isso passa muito rápido. Então, não é tanto tempo, né? Não é tanto tempo de existência no mercado. Então, a gente ainda está fazendo uma divulgação massiva de marketing, de marca, de posicionamento de marca, de produtos, para a gente conseguir fazer uma homologação. Então, hoje, a nossa participação principal é no mercado de informação variável, mas também temos já uma participação importante em prime label, que deve ser crescente. Então, o nosso foco, realmente, para poder ter um projeto um pouco mais, de ter uma fábrica aqui, um pouco de presença mais de realmente enterrar o pé no chão brasileiro, é realmente crescer em todas as linhas que nós temos de produto, né? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, se faltou alguma coisa, mas fique à vontade para me perguntar qualquer outra coisa. Não, respondeu. A curiosidade é grande, a gente quer saber bastante coisa, né? Mas, em linhas gerais, você respondeu sim. Eu queria complementar, então, a pergunta e queria saber de você o seguinte. Nós temos 2021, 2022. Qual é a meta da Arclad? Você fala hoje em 5%, né? Nesses 2 anos, vocês pretendem chegar em qual participação de mercado? Então, na verdade, a Arclad tem uma característica, né, que é low profile. A Arclad nunca vai ser alguém que queira, não, nós queremos 50% do mercado, senão a gente não está feliz. Então, a Arclad tem um perfil que é um perfil baixo, né? Em todos os países que a gente atua, inclusive naqueles, por exemplo, se eu falo de países, a nossa casa matriz na Colômbia, nós temos lá uma participação superior a 70% do mercado. Toda a região andina, Peru, Equador, mesmo no Chile, nós temos uma participação muito alta. O mercado brasileiro é um pouquinho diferente, porque é um mercado bastante diversificado e muito grande, né? A gente tem uma meta de atingir, e isso não é uma meta fácil de se atingir. A gente tem uma meta de atingir nos próximos 4 anos, né, e abrange, assim, essa meta foi traçada no final do ano passado, claro que ninguém imaginava que ia acontecer tudo isso, né? A gente chegar em 10% do mercado. 10% do mercado não é nada tão ambicioso, mas já é um salto que significa dobrar a nossa participação atual. Dobrar a participação, exatamente. Então, isso demanda, claro, investimento, toda a parte de inventário, estoque, capacidade de porte. Não é uma meta simples, mas, assim, dentro do perfil da Arclad, que é um perfil conservador, vamos dizer assim. Por quê? Por que conservador? Isso até vem muito do nosso fundador, né, o senhor Vicente Ferrer. A gente não quer ter que voltar para trás. Eu não quero ter que dar passo para trás. Então, assim, é um passo por vez seguro e de forma consistente, né? Por isso que eu rechaço muito, eu combato muito não, a Arclad vai embora, veio aqui. A Arclad, para vocês terem uma ideia, uma empresa que já tinha, na sua ocasião, 35 anos de existência, ela só veio para o Brasil quando a gente, na verdade, iniciou a fábrica de Cartagena, com vários equipamentos novos, né? Até pouco tempo atrás, eu acho que inclusive deve ser ainda a laminadora mais moderna do mundo, que está instalada em Cartagena hoje. E aí a Arclad me procurou, a gente já tinha um relacionamento mais antigo, ela falou assim, não, estamos prontos para entrar no mercado brasileiro. Então, isso demonstra um pouco dessa segurança que a gente tem que ter para poder atender o mercado de forma sempre pensando para frente, nunca voltar e tomar decisões estável, exato. Obrigado pela palavra. Legal. Deixa eu aproveitar, então, para te fazer uma pergunta. Você falou, né? Apesar de tudo que está acontecendo, aí a pergunta que a gente faz é assim, esse apesar é no sentido positivo, porque, em linhas gerais, o que a gente está vendo é um aumento de demanda, né? E aí eu queria que você falasse também, se você, por favor, puder. William, tudo bem?
Tudo bem, deixa eu só complementar. Posso complementar a sua pergunta? Por favor. É até um pouco o que o Paulo Stuck está perguntando. Ele fala assim, o fato de a Arclad não ter fábrica local impacta de que modo nesse momento em que o mercado sente falta de fornecimento de matéria-prima? A situação é diferente das concorrentes? Hoje, os principais players do mercado estão aí com um prazo de 45 dias de entrega. Como é que está a Arclad? Não, na verdade, assim, a gente está mantendo o nosso prazo de entrega. Nós somos assim, muito diferente do que está acontecendo no mercado. Por quê? A gente conseguiu manter o prazo de entrega nosso, olha só, hein? Mas assim, não divulga esse vídeo muito rápido, senão a gente não vai conseguir manter isso, né? A gente está entregando hoje entre 3 e 5 dias nossos materiais, hoje para os clientes, como sempre foi. A gente teve, claro, ao longo desses 4 anos e meio, né, a gente teve vários. A gente estava ainda conhecendo um pouco do mercado, toda a parte de demanda. A gente teve alguns períodos de demanda mais alta também ao longo. Então, assim, a gente teve algumas épocas em que o prazo de entrega foi mais alto que esse. Mas a gente tem conseguido manter, mesmo nesse, não vou dizer pós-pandemia, né, mas esse momento de recuperação após a fase mais grave da pandemia, manter o prazo. A gente está trabalhando hoje 7 dias por semana, também toda a parte de porte. Aumentamos, claro que por conta da demanda aumentada, a gente aumentou a importação das bobinas Jumbo, dos materiais semi-acabados da nossa matriz. Então, a gente está conseguindo manter o mercado. Mas, olha só, a gente não está conseguindo atender o mercado que está nos demandando como um todo, né? Só que eu não posso ser desleal com o mercado ou aceitar pedidos que eu não consigo aceitar. Então, assim, todos aqueles clientes que são clientes nossos, que são parceiros já de longa data, estão sendo atendidos. Nenhum deles está ficando sem material. Então, e a gente tem conseguido manter isso. Claro que aumentamos em alguns turnos de produção, nós não trabalhamos de madrugada, estamos trabalhando, a gente tem máquinas novas de corte que foram adquiridas recentemente, então a gente conseguiu atender. Então, hoje, assim, diferentemente do que a gente escuta no mercado, a gente tem atendido o mercado entre 3 e 5 dias. E quanto à pergunta de o fato de não ter fábrica impacta, é um pouco mais, na verdade, assim, impacta sim, porque é um pouco mais, nossa capacidade de reação talvez seja um pouco mais lenta, mas não tão mais lenta, porque, na verdade, nós temos muitos insumos que são importados, né? Mesmo os fabricantes locais de material, uma boa parte dos insumos são importados, né? Se você tirar hoje o frontal, que tem uma oferta maior no mercado brasileiro, o restante ou é importado ou é feito de bases de matérias-primas importadas. Então, é isso que não nos deixa tão diferente. Hoje eu trago a bobina Jumbo e faço todo o processamento de corte aqui, mas os meus concorrentes também acabam trazendo grande parte da matéria-prima, né? Então, até estava conversando com a Viviane antes até da entrevista, até quando a gente agendou isso, e tinha uma pergunta de algum de vocês, eu não lembro quem fez a pergunta, como é que o impacto do câmbio, por exemplo, na verdade, o impacto do câmbio para nós, ele talvez seja até mais rápido do que para a concorrência, por quê? Porque nós mantemos um estoque. É claro, hoje eu tenho um inventário de 60 a 90 dias, então também não é que a gente chega, o material eu estou entregando. Nós trabalhamos com inventário de pelo menos de 2 a 3 meses para poder realmente absorver a demanda. O problema é que essa demanda ultimamente foi tão grande, né, essa retomada, que a gente não tem conseguido atender todo mundo que nos procura. Mas os amigos de velha data a gente tem atendido, né? Só complementando a resposta, na verdade, essa retomada, né, esse volume mais alto que aconteceu agora nos últimos meses, de setembro para cá, para você ter uma ideia, a gente bateu todos os meses nosso recorde, que na verdade somos pequenos ainda, mas nosso recorde de vendas no mercado brasileiro. Então, inclusive dezembro, para você ter uma ideia, nós estamos hoje no dia 4 de dezembro, a nossa meta original de vendas para dezembro já está batida, para você ter uma ideia, no quarto dia do mês, né? Então, a gente tem... Claro que esse é um mês, teoricamente, mais curto, né? Vem festas, então, teoricamente, é um mês que a demanda deve ser um pouco menor no final do mês. Mas é um mês que já está movido na sua primeira semana, né? Então, assim, a pergunta é tão complexa que eu acabei desviando um pouquinho o assunto. Mas, então, assim, o impacto do dólar, que já nos perguntaram na nossa operação, ela é muito similar ao que tem na nossa concorrência. Talvez a concorrência tenha que importar os papéis, importar os adesivos, importar o quarto do telefone, o que importa. Ela tenha um inventário um pouco mais conhecido, na verdade, né? Porque ela sabe por quanto entrou aquele material.
no nosso caso, um pouco mais dinâmico nesse ponto, né? Mas a gente tem trabalhado bem com essa, na verdade, trabalhar bem esse ano com essa gangorra que foi o câmbio, por exemplo, né, é impossível. Mas a gente tem, dentro do possível, aprendido a trabalhar com isso, porque também não é novidade, né? O câmbio também ele oscila no Brasil desde sempre, né? Esse ano um pouco mais intensamente, mas ele sempre oscilou. Então a gente tem um exercício já de alguns anos nessa administração de importações de valores e tudo mais. William, se você me permite, eu queria fazer uma outra pergunta para o Fábio. Você comentou da atuação da Arclad na América Latina, né? Sim. Eu queria, você tem alguma informação se nos outros países essa questão de aumento de demanda, apesar do Covid, ocorreu, ou se essa é uma característica que está relacionada com o fator macroeconômico nacional nosso? Isso é global ou é nacional? Não, na verdade, assim, isso acontece, a gente tem reuniões aí pelo menos 2 ou 3 vezes na semana com o pessoal da nossa matriz, até com outras filiais, né? Isso tem acontecido em todos os países que a gente atende, todos. Na verdade, a demanda... Inclusive, esse é um desafio que nós temos para gerenciar exatamente essa aumento de demanda no Brasil, porque a gente aumentou também as nossas importações da matriz, né? E lá a gente tem essa informação de que está acontecendo a mesma coisa. Na verdade, mesmo Colômbia, eu falo dos mercados maiores que a gente atende, né? Colômbia, México, mesmo no Chile, que é um mercado não tão grande, mas importante, a demanda tem crescido bastante. Então, assim, isso que a gente está vivendo aqui no Brasil está acontecendo lá fora quase que na mesma proporção. Na verdade, a proporção está muito parecida. Então, não é do Paulo Guedes? Posso esquecer essa história? Não, brincadeira. Paulo Guedes é importante, assim, mas eu acho que então ele está influenciando outros países também, né? Na verdade. Será? Eu acho que está influenciando outros países. Mas está muito parecida a demanda. Bom, a gente até mudou alguns detalhes operacionais para conseguir atender a demanda aqui, né? Por exemplo, a gente trazia alguns materiais já refilados para facilitar o meu corte aqui, para facilitar a operação, para ter uma operação mais rápida. Por conta da demanda alta lá fora, a gente está abrindo mão de algumas facilidades que a nossa fábrica nos mandava para fazer a operação aqui. Então, a gente está até adaptando para conseguir atender a demanda alta. Essa é uma característica importante. Então, assim, todos os países que a gente atende estão sofrendo igual. Sofrendo talvez não seja a melhor palavra, né? Mas estão vivendo... Não, sim, exato. Sofrendo positivamente, vamos dizer assim. Um sofrimento bom, né? Um bom sofrimento. Exato. Não, isso, sabe que essa sua informação ela tem muita relevância na minha forma de entender, porque muitas vezes a gente fica inseguro achando que a gente está vivendo dentro de uma bolha, né? Então, assim, esse seu feedback mostra que não é exatamente uma bolha. Na verdade, a macroeconomia, em linhas gerais, ela está andando, está se movimentando, apesar da pandemia. Ótimo, agradeço. Não sei se é uma bolha, assim, pelo menos não é uma bolha só no Brasil, né? Pode ser uma bolha maior. Né? Exato, porque, é uma bolha grande. O planejamento de 2021 é uma atividade de guru, né? Porque não dá para você. A gente concluiu a semana passada o nosso budget, né? O nosso orçamento para 2021, assim, mas é aquela coisa, né? O que vai acontecer? Né? Ninguém sabe. Mas quem souber, né, minimamente o que vai acontecer, pode ficar bilionário, porque ainda é um cenário de muita incerteza, né? A gente vê, por exemplo, há uma semana atrás a gente estava com o dólar a 5,60. Hoje o dólar hoje abriu, estou vendo até aqui na CNN, abriu a 5,13, né? Então, assim, por quê? Porque tem um cenário agora, começaram as vacinas a aparecerem, mas ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, né? Então, qualquer coisa que a gente fala assim, não, mas o ano que vem vai ser, eu acho que é pura futurologia sem base. Então, é um cenário bastante complicado, bastante difícil de se prever, mas estamos tentando tocar dentro do possível. Legal, maravilha. Fábio, eu tenho uma pergunta do Sérgio, da Vision Flex. Depois eu passo a palavra para você, Guido. Ele está perguntando assim, esses 5% de participação de mercado representam quantos metros quadrados por mês? E, na sua opinião, qual é o dólar ideal para a Arclad conseguir ser mais competitiva no mercado local? Então, Sérgio, eu vou me reservar assim, o número de metros quadrados. Eu prefiro não divulgar, até porque vai ter muita gente vendo o vídeo e tudo mais. Mas você faz as contas, né? 5% do mercado, mais ou menos o mercado, todo mundo sabe mais ou menos quanto é. Então, dá para cotar. Agora, dólar ideal, na verdade, seria 1 para 1, né? Acho que seria o melhor. Mas, assim, não existe um dólar ideal. Por quê? Porque, na verdade, como eu comentei, os insumos a maior parte dos insumos, seja a fábrica local, isso a gente está se preparando para um dia ter a fábrica local, e eu já trabalhei em outras fábricas também brasileiras,
na verdade, como isso não é importado, todo mundo está dependente dessa oscilação, né? O que vai acontecer, vocês têm visto, assim, nós somos pequenininhos no mercado ainda, mas assim, o dólar subiu, você pode perceber que todo mundo impacta, todo mundo aumenta preço, né? Diminuir preço é mais difícil, né? O pessoal não diminui tão rápido quanto sobe. Mas, por que isso? Porque assim, mesmo os fabricantes de papel, por exemplo, que estão aqui no mercado brasileiro, né? Como a base do papel é a celulose é negociada lá fora, o impacto do dólar, independente do tipo de câmbio, do valor do câmbio que esteja, ele impacta diretamente, porque assim, o papeleiro daqui, mesmo com fábrica local, acaba aumentando o preço, né? Ou acaba diminuindo o preço. Diminuir é mais difícil, assim como para vocês, para nós também, né? Diminuir é bem mais lento. Mas então assim, o dólar legal o problema do dólar não é nem o valor. Eu acho que o problema do dólar é a velocidade com que ele sobe ou a velocidade com que ele cai, né? Porque se eu tiver um dólar que vai subindo paulatinamente, o mercado vai absorvendo, vão ter pequenos aumentos. Da mesma forma, se ele cai, imagina que o dólar caia 20% num mês, por exemplo. O meu estoque, que eu já tenho um estoque que eu falei para vocês, hoje eu tenho um inventário de 60 a 90 dias. O impacto disso é muito ruim. Da mesma forma, se ele subir muito rápido, né? Por quê? Porque se ele sobe muito rápido, eu tenho o meu custo de reposição. Então, eu não diria em valor ideal. Eu diria que o valor ideal é qualquer que seja, desde que ele chegue nesse valor de forma paulatina, de forma gradual. Acho que seria aí a forma mais interessante de se observar. Maravilha. Guido, diga. Eu só queria perguntar uma coisa. A gente está falando muito que a procura aqui está sendo maior no mercado nacional. Automaticamente, as tuas compras, as tuas importações da matriz também estão aumentando. Você está sendo atendido nessa mesma proporção? E qual o tempo que você leva para você receber aqui e poder atender o mercado com esse incremento que ele está tendo? A gente aumentou bastante a demanda de importagem. A gente já previu, ou seja, a partir de agosto, começou a ter esse cenário, ou esse início de uma sinalização, a gente aumentou bastante o inventário local. A gente está atendendo hoje bem mais clientes que a gente atendia antes. A gente até assim, é claro que a Covid, toda essa história é muito triste o que vem acontecendo, mas tem para nós um saldo positivo que é poder ter não conhecido, porque a gente já conhecia o pessoal, mas atendido um número maior de clientes que até não nos conhecia como Arclad, né? A gente tem tido uma feliz surpresa, uma feliz coincidência de ter bastante gente nova que não usava materiais da Arclad elogiando a qualidade do material. A gente tem tido muita gente que, poxa, se eu soubesse que o material era assim, já estava comprando antes, né? E aí a gente até brinca, fala assim, você não comprou antes porque eu não quis, né? Nós estávamos aqui. Mas, respondendo a sua pergunta, a gente tem aumentado a volume de importação, mas a gente tem uma limitação. Como eu faço o corte do material aqui, a gente importa parte do material já cortado, aquilo que é possível de se prever, né? Uma largura eventual de corte, principalmente no mercado de informação variável. Eu consigo, em alguns casos, em térmico, em coucher, ter algumas larguras padrão. Mas a gente tem uma limitação ainda de capacidade de corte. E uma rebobinadora, eu não consigo instalar uma rebobinadora em um mês, né? Eu tenho um prazo de instalação, de compra e instalação. Então, a gente tem aumentado, sim, a importação, aumentamos os nossos número de colaboradores, os turnos que a gente opera as mesmas máquinas, para poder atender essa demanda maior. O saldo positivo é atender um número maior de clientes, só que a gente não consegue atender todo mundo que tem nos procurado, infelizmente, né? A gente tem priorizado manter, sim, o atendimento aos clientes que são nossos clientes históricos, né? Esses a gente não pode deixar faltar nunca. Maravilha. Elvio, você quer fazer uma outra pergunta? Quero sim. Fábio, me ajuda com a informação. Você já está há bastante tempo no segmento, né? Salvo engano, você sempre atuou diretamente com as empresas laminadoras, né? Nós, como convertedores, eu, por exemplo, me aproximei da ABEA, está fazendo 7 anos aproximadamente, né? Não tinha acesso a informações macroeconômicas. A gente comentou agora há pouco sobre a questão do consumo de autoadesivo no Brasil. Em 2017, a associação fez uma pesquisa que projetou que o consumo nosso de autoadesivo em 2017 se aproximava de 580 milhões de metros quadrados. Né?
Esse número diz alguma coisa para você? Você acha que esse número evoluiu, involuiu, manteve-se? É isso mesmo? Então, na verdade, a gente trabalha com dados históricos da própria BR, né, que a gente tem essa história desde as outras diretorias da BR e tudo mais, mas também com dados de fora, né? A gente tem aquela consultoria europeia que normalmente se apresenta na Lego Expo, né, a AWA, por A exemplo. AWA, a gente tem contato com eles. Então, na verdade, então, se você tem números, mas assim, os números, é um mercado muito complicado de se coletar dados, né? Primeiro que é um mercado que nós atendemos desde o frigorífico até a indústria farmacêutica e toda a cadeia logística. Então, o mercado, não falando da Airclad, mas o mercado como um todo, ele é muito difícil de se medir, porque nós temos que coletar dados de muitas indústrias diferentes, né? Então, a gente acaba trabalhando com estimativas, né? Agora, você fala assim, em 2017, esse número, o nosso coincide, falar que o mercado brasileiro é principalmente rotativo, né, de matéria-prima para a indústria de conversão rotativa, é ao redor de 600 milhões de metros, que a gente estima, né? Eu entendi sua pergunta para o Sérgio fazer conta lá, né, do nosso 5% de participação. Né? Não, ele tem acesso à pesquisa, pô, para. Você falou, o cara não quis falar o número, mas eu vou perguntar quanto é. Não é. Na verdade, o que acontece? Quando a gente fez esse número, né, em 2017, houve um questionamento. Teve gente que achou o número muito alto, né? Nós estamos, inclusive, em vias, e esse assunto foi tratado na reunião da diretoria da associação ontem, de nós fazermos uma nova pesquisa, mas a gente tem buscado validar esses números para ver se havia uma fundamentação naquilo que foi passado ou não. Então, a preocupação é nesse sentido, de tentar entender qual é o tamanho do nosso mercado. A gente comentou também de uma movimentação grande. O mercado de offset parece que está em queda, né? Posso falar parece porque eu não estou nele, mas tudo que a gente ouve dizer é que o mercado de offset está em queda, enquanto o nosso mercado está em ascensão. E aí depois eu gostaria de ter uma ideia de o que o nosso mercado é em comparação, por exemplo, com offset, porque também outra coisa que eu sempre ouvi nesse período em que eu estou no segmento, é que nós somos o patinho feio, nós somos um mercado ainda com um pouco de expressão. E eu estou só tentando me posicionar, só isso. Se a gente perceber assim, na verdade, o número bate muito com o nosso número, o número que você tem é um número parecido. Se você agregar o mercado de offset, mais assim, o mercado que a gente atua, que não é de conversão rotativa, que é o mercado de vinil autoadesivo, por exemplo, né, para a parte de comunicação visual, a gente poderia chegar a uma estimativa nossa de cerca de 700 a 750 milhões de metros. Esse é um número. Mas se eu pegar só a parte de conversão de etiquetas, que é o core, o foco da BE, a gente fala de 580 a 600 milhões, acho que é alguma coisa bem razoável, e é o número com o qual a gente trabalha. Né? Viu, Sérgio? Agora você pode fazer a conta aí para o calculador. Serginho já fez essa conta faz tempo, de boa vez que não tem nada. Mas, na verdade, assim, o mercado de offset ele está francamente em queda. Para vocês terem uma ideia, a parte de folhas, né, de folhas autoadesivas, é um mercado muito importante para a Airclad lá fora. Né? Se a gente pegar mercados, por exemplo, como o Peru é um mercado que pouco é um mercado grande, é um país importante, mas recentemente é um país que tem se industrializado no sentido de máquinas flexográficas ou máquinas rotativas. Né? A demanda de offset deles era muito alta, tanto que se eu pegar a Airclad Peru, a venda de folhas representava metade do faturamento da Airclad Peru, por exemplo. Né? Então, assim, e dependendo um pouco da característica de cada país, o mercado de offset é um mercado muito importante. Né? A gente no Brasil, mesmo tendo uma demanda muito grande, uma qualidade de folhas muito, muito interessante, a gente preferiu não... A gente tentou no começo, começamos com um volume pequeno de folhas, mas a gente preferiu focar, né? Focar nesses dois segmentos grandes que a gente atua, o mercado de conversão rotativa e o mercado de comunicação visual. Então, por exemplo, hoje eu não vendo hoje folhas autoadesivas para o mercado de offset. Não, assim, é importante? É um mercado importante também, mas dentro da priorização que eu tenho que traçar como estratégia da empresa, não chegou ainda a vez disso. Agora, você tem razão, é um mercado que ele está, assim, pelo que a gente observa no mercado, né, mesmo não estando atuando diretamente no mercado de offset, ele está em declínio já há alguns anos. Né? A gente tem até a história de empresas que deixaram de existir, infelizmente, que se dedicavam só ao mercado de offset. Alguns que, inclusive, que são de offset, mas estão investindo no mercado de conversão rotativa, né? Muito comum hoje em dia. Né? Então, a gente vê que a demanda por rotativo é muito maior do que... Agora, patinho feio
uma história complicada, assim. Nós somos um mercado importante, né? Assim, eu trabalhei em algumas empresas concorrentes nossas, então não vou mencionar até por uma questão ética, mas eu também trabalhei, há muitos anos atrás, em fornecedores desse mercado. Por exemplo, eu fui gerente da ExxonMobil, né, que hoje faz parte de um grupo indiano, né, que é a Jindal, fabricante, não é mais a ExxonMobil, que fabricava filmes de BOPP, né, os filmes de BOPP. Então, assim, eu tive a oportunidade de fornecer filme para todas as fábricas de autoadesivos. Então, assim, não é que o nosso mercado é patinho feio, é que a gente acaba tendo, nós somos todos clientes, tanto o fabricante de autoadesivo, o laminador, quanto o convertedor, nós somos clientes de indústrias muito grandes, né? Se eu pego, por exemplo, olha só para você ter uma ideia, por que eu citei a ExxonMobil que eu trabalhei no passado? Por quê? Dentro do segmento, a ExxonMobil, o gigante do petróleo, na época, tinha uma divisão pequenininha de fabricação de filmes plásticos, né? Era a maior do mundo, né? A fábrica de filmes da Mobil naquela ocasião era a maior do mundo, mas dentro do mercado de petróleo ela representava cerca de 1,5% do total de faturamento da ExxonMobil, né? Aí você imagina, dentro do segmento de filmes, por exemplo, imagina o que se usa de filmes para embalagem flexível, para embalagem em geral. O segmento de rotulagem, de autoadesivo, é muito pequeno, ainda na proporção, ou seja, ele não é um mercado pequeno. A gente atende todo o mercado, nós vamos em tudo, desde a caixa até o frasco de shampoo, a gente está em tudo. Eu até brinco, né? O nosso mercado é meio ingrato, porque eu tenho uma filha, né, pequena, ela fala assim, a coisa mais difícil para minha filha é explicar na escola o que o pai dela faz, né? Porque, assim, o pai de uma coleguinha dela é advogado, outro é médico, né? Fala, agora, o que você fala? Fala que o papai faz figurinha, né? Que é mais fácil explicar, né? Porque é um mercado que, eu falo para o pessoal, está em tudo. Tudo que a gente usa tem uma etiqueta, né? Seja bens duráveis, sejam produtos de consumo. Só que é um mercado que dentro de uma indústria papeleira, por exemplo, dentro de uma indústria petrolífera, dentro da parte de resinas e filmes, ele é pequeno. Então, não é que a gente é um patinho feio, na verdade. Na verdade, a gente tem uma participação importante, mas uma indústria que é gigantesca mundialmente. Então, acho que é aí que a gente sofre um pouco. Entendeu? Desculpa me alongar na resposta. Maravilha. Vivi, a gente tem mais alguma participação, alguma pergunta? O Jason entrou na sala um pouco depois de iniciar. Jason, tem alguma pergunta? Acho que ele não está nos ouvindo. Jason? Acho que não. Guido, mais alguma pergunta? Elvio? Se você deixar, eu vou perguntar o resto do dia. Vou respeitar um pouco, que o Fábio deve estar cheio de coisa para fazer. Aí eu vou, qualquer dia desse, eu vou te visitar e te encho o saco com perguntas. Não, com bom prazer. A gente recentemente transferiu a nossa operação, né, centro de distribuição, para a Extrema. Nós somos em Minas Gerais agora, né? Pois então. A gente está na concentração. Muito, muito bem-vindos, né? A gente tem o café é bom, o queijo é melhor, mas tem café bom também, né? E a gente está com o centro de distribuição também em Bragança Paulista, né? A gente está com o pé em São Paulo, que é Bragança, que na verdade está bem próximo à Extrema, está a 20 quilômetros da divisa de estado, né? Então, assim, qualquer das duas é só avisar que a gente toma um café juntos com o maior prazer. Obrigado pelo Agora, o Sérgio ficou magoado comigo, não fez mais perguntas, só porque eu não respondi o volume. Eu falo para o seu Sérgio, depois eu explico, a gente conversa. Você respondeu de uma forma diferente, mas você respondeu. Respondeu de uma forma matemática, né? Exato. É isso aí. Fábio, obrigado pela tua gentileza, pela tua disposição. Eu acho que é muito importante essa sua contribuição para o mercado, para que as pessoas possam entender ou tentar prever um pouquinho do que pode acontecer em 2021. Eu espero que a gente possa repetir esse bate-papo no próximo ano. Forte abraço para você. É um prazer nosso, inclusive, estar apoiando as iniciativas da BIE, né? Recentemente, a gente está apoiando o sétimo prêmio, né? É o sétimo. É um prazer para nós, exatamente por dois motivos. Acho que é um mercado, um segmento, como falamos com vocês, que demanda mais atenção, mas é um mercado também que a gente quer apoiar e também ser conhecido. Acho que ainda falta, a Airclad ainda não é conhecida. Então, fica um convite, né? Não só para o Elvio, mas para todos aqueles que quiserem tomar um café com a gente, comer um queijo,
né? Que a gente possa conversar e sempre esclarecer qualquer dúvida. O que a gente não quer é que surja um boato no mercado. A gente quer realmente estar passando para o mercado exatamente a imagem do que a Clad quer e do que a gente quer se representar para o mercado brasileiro. Então, um prazer nosso participar e sempre que precisar estamos à disposição. Muito obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau.